nós vamos fazer a leitura na primeira epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 3, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 11. Nós vamos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 15. Nós vamos fazer a leitura deste texto, que nos diz assim, o versículo de número 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, nós estamos falando já há alguns dias, algumas terça-feiras, e nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Quando nós lemos a palavra do Senhor, esta palavra, arrebatamento, ela não aparece desta forma na Bíblia. Arrebatamento. Mas Paulo, quando fala, ele dá a instrução nas Sagradas Escrituras. Paulo, ele fala que nós seremos arrebatados. Então, seremos arrebatados. Daí vem a palavra arrebatamento. E quando nós falamos do arrebatamento da igreja, o Senhor, ele virá buscar a sua igreja. Há uma pergunta, sempre há um questionamento: quando que isso vai acontecer? E como vai acontecer? Quando e como? Na terça-feira passada, nós falamos e lemos alguns textos da Bíblia que aponta Paulo e outros falando, os profetas, profetizando, que esses dias seriam últimos dias, o tempo em que a igreja ela vive aqui nesta terra, período da formação da igreja, é chamado na Bíblia
dos últimos dias. Bom, se este período de tempo, biblicamente falando, profeticamente falando, é chamado de últimos dias, então nós temos consciência que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face desta terra. Não é facultado a nós saber o dia nem a hora em que Jesus virá buscar a sua igreja. A Bíblia, ela não nos revela. Quando a Bíblia não fala, não compete a nós saber, embora existem muitas pessoas que já marcaram datas, marcaram épocas, tempo, em que Jesus viria buscar a sua igreja, que Jesus voltaria, ficaram decepcionados, porque marcaram datas, tempos, porque da sua própria mente, aquilo que a Bíblia não fala, então não tem base, não tem cumprimento, aquilo que a palavra de Deus não afirma. E Jesus mesmo, quando ele estava aqui, isso ele disse enquanto ele estava aqui, antes de passar pela cruz. Ele disse que nem o Pai, nem ele e nem os anjos sabiam uma hora, exclusivamente ao Pai. Então, nesses dias, nós não sabemos. A única coisa que a Bíblia, ela nos recomenda e nos estimula é mantermos a vigilância, mantermos o cuidado, não deixarmos que este mundo nos engane, não deixar que o pecado, ele tome conta da nossa vida e nós ficamos aí como que dormindo, desligado das coisas do Espírito, sejamos apanhados de surpresa, até porque a volta do Senhor, o apóstolo São Pedro já a descreve como sendo a vinda dele, sendo como um ladrão. O ladrão vem a hora que você menos espera. É aquela hora que você não imagina que o ladrão vai chegar e ele vai te pegar de surpresa. Então, nós temos que mantermos a nossa vigilância, porque a vinda do Senhor, ela será como o ladrão de noite. O ladrão, ele não avisa a hora que ele vai vir roubar a sua casa, a hora que ele vai chegar, ele vem de surpresa. Então, veja bem, a volta do Senhor, ela também, ela será de surpresa, porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora que ele virá nos buscar. Bom, o que nós sabemos é que este tempo é um tempo final para a sua igreja sobre a face da terra. As profecias estão se cumprindo. O cenário deste mundo demonstra que os acontecimentos estão demonstrando o cumprimento das Sagradas Escrituras e sabemos que a igreja está prestes a ser arrebatada. Bom, a igreja ela não pode ser arrebatada sem que Jesus ele venha nos buscar. Nós já falamos, a igreja já tem conhecimento e sabe que a volta do Senhor ela se dará em duas fases distintas. Nós já fizemos um comentário nesses dias sobre isso. E a Bíblia descreve a volta do Senhor, ela dá alguns termos que quando nós olhamos
de uma forma superficial nas Sagradas Escrituras, às vezes não dá para perceber. Mas quando nós olhamos com um olhar mais aprofundado, vamos dizer assim, nós encontramos algumas definições que nos dão alguns termos técnicos e que isso nos ajuda a compreender e entender a volta do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, encontramos uma linguagem grega que se definem alguns termos técnicos. Primeiro, a volta do Senhor para o arrebatamento da igreja. Quando nós lemos em Hebreus, capítulo 9, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia e leia comigo Hebreus 9, e o versículo de número 28. Se o irmão puder colocar na tela para mim, vai me ajudar. Hebreus 9, o versículo 28, quando o escritor ele escreve essa epístola, ele justamente fala do Senhor Jesus. E quando ele fala em Hebreus 9, 28, ele está dizendo, neste texto, o seguinte: assim também, ele fala, assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Quando ele fala até aqui, ele está falando da forma que Jesus veio. Ele veio através do seu nascimento e a concepção dele no ventre de Maria, assumindo a natureza humana. Ele veio uma vez. E a primeira vez que ele veio para quê? Que ele está dizendo. Para que ele veio? No texto aí. Ele veio para tirar os pecados de muitos. Está falando do seu nascimento, do seu ministério, da sua crucificação, da sua ressurreição, da sua ascensão, a sua volta ao céu. Ele veio a primeira vez, ele veio como cordeiro. Ele veio para morrer na cruz, para tirar os pecados de muitos. Por que a Bíblia fala de muitos? Ele não fala de todos. Porque nem todos creem e recebem a morte dele como meio de salvação. É para todos, mas nem todos recebem. Nem todos creem. Então fala de muitos, porque são muitos que creem e recebem ele. Mas aí ele prossegue dizendo, depois da vírgula ali, ele diz assim, aí o termo diz assim, aparecerá segunda vez. Ele veio a primeira para morrer, mas aparecerá. Aí esse aparecerá no grego, esta palavra aptomai, quer dizer, ele vai aparecer. Quando fala de aparecer, é porque ele vem até as nuvens. Ele vai aparecer lá em cima. A ideia quer dizer que ele aparece e nós vamos ao seu encontro. Entendeu? Por isso essa palavra atomai, no sentido grego, quer dizer aparecer, aparece nas nuvens. E aí a igreja, ela sobe ao encontro do Senhor.
Quando ele fala aí, ele está dizendo que ele vai aparecer. A sequência, ele diz assim: aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam. Quem esperam ele para a salvação? É o mundo todo? Não. Apenas um grupo. Aqueles que creram na sua morte. Aqueles que creram no derramar do seu sangue na cruz. Aqueles que servem a ele. Aqueles que têm uma esperança no coração e uma certeza da vida eterna. E isso aí só a igreja tem. Só os lavados e remidos pelo sangue de Jesus têm esta esperança. Para eles, para este grupo, é que ele vai aparecer. Aí quando nós prosseguimos lendo outros textos, nós já fizemos um comentário, mas eu vou agora de uma forma mais técnica e mais aprofundada. João, o capítulo 14, versículo de número 3, porque nem sempre a gente explica isso, às vezes é só uma oportunidade, mas que não é sempre, usa termos assim. Quando nós lemos João, o capítulo 14 e o versículo de número 3, Jesus, ele está falando para os seus discípulos, e na sua fala aos seus discípulos, Jesus, eu entendo que Jesus, ele transmite ao coração dos discípulos uma certa segurança através da ministração desta palavra. Eles estavam já acostumados com Jesus, vivendo com ele, mas agora Jesus anuncia que ele vai voltar para o céu. E eles ficam tristes, porque eles estão já com a comunhão com ele, presenciando as obras que ele fez. E eles então entristecem, porque Jesus vai voltar para o céu. Mas Jesus agora ministra ao coração deles uma palavra. E a palavra que Jesus ministra no coração deles, dando a eles segurança, fortalecendo a esperança deles, porque o propósito de Jesus com esta palavra era fortalecer a fé, a esperança deles na sua volta. Aí Jesus disse para eles: se eu for e vos preparar lugar, aí ele garante aqui dizendo assim: virei outra vez. Virei outra vez. Ele veio a primeira, como diz Hebreus, ele veio para morrer na cruz. Ele veio para tirar os nossos pecados. Agora ele volta. Ele afirma que ele vai vir. Esta palavra que ele diz que ele vai vir, que ele voltarei, no grego erkomei. Ele está dizendo: eu dou a minha palavra, eu afirmo que eu vou voltar. Vocês podem ficar tranquilos. Eu vou ficar ausente por um tempo, mas não é para sempre. Eu vou voltar. Nós estamos servindo a Ele. E nós não estamos servindo a Ele sem propósito. Embora, às vezes, as pessoas professam uma fé muito vaga, professam uma fé
muito intelectual, uma fé que ela está apenas baseada em receber as bênçãos de Deus aqui na terra. Aquelas pessoas que promovem esta fé intelectual, uma crença muito vaga, e o relacionamento das pessoas com Deus estão baseados apenas nas bênçãos terrenas. Eu não receio, mas eu tenho que falar. As pessoas podem perder as bênçãos da vida eterna, porque a nossa fé, ela não deve estar fundamentada apenas e levar-nos a receber as bênçãos terrenas, porque o que é terreno passa, o que é terreno acaba, mas Deus tem coisas melhor para a sua igreja do que as coisas terrenas desta vida. Deus tem as coisas do Espírito, Deus tem as coisas eternas reservadas para a sua igreja. Você tem esperança das coisas eternas? Levante a sua mão e glorifica Ele. O seu servir a Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua fé, ela não deve estar baseada apenas nas coisas terrenas que se vê aqui nesta vida, mas a sua fé em Deus, o seu relacionamento com Deus, o seu servir a Deus deve basear apenas naquilo que está lá em cima, além deste céu, na vida eterna, na presença de Deus. Por isso ele diz que ele ia vir, ele ia voltar. E ele diz ali: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele tem a sua morada no céu. A natureza dele é lá de cima, ele veio de lá. E de lá, ele vem buscar esta igreja para levar, para estar junto dele para sempre. Glória a Deus. Por isso ele está dizendo que ele voltaria para buscar a sua igreja. Eu quero que os irmãos leia comigo mais um texto da palavra do Senhor. Primeira epístola de Timóteo, capítulo de número. Eu acho que eu anotei essa citação na hora que eu estava estudando, acho que eu anotei errado. Mas vamos ler para ver se é isso mesmo. Vamos, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. Isso mesmo, é isso mesmo. Aí ele diz aqui, que guardes esses mandamentos, este mandamento. Como que é para guardar este mandamento? Sem mácula, sem mancha. A vida da igreja, a vida dos salvos, ela não pode ser manchada com o pecado. A recomendação bíblica é que a igreja do Senhor, Jesus Cristo, ela deve manter a sua vida sem sujeira, sem mancha, sem mácula. Mácula está falando de mancha, de sujeira. Aí a igreja, os crentes em Cristo Jesus, devem guardar este mandamento, sem mácula, sem, que mais? Sem o que mais? Sem repreensão. O que é isso? Um
membro da igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja, ele não deve ficar esperando o pastor chamar a sua atenção e dar a repreensão nele, por ele não andar de conformidade com a palavra de Deus. É dever de todo cristão ser fiel a Deus, andando de forma digna que a palavra de Deus nos recomenda. Então, é o que Paulo está ensinando. Ele está ensinando que deve guardar este mandamento sem mácula e repreensão. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Até. Aí eu quero que você observe que Paulo está falando aqui que até a aparição do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Vai chegar uma hora que esse céu vai rasgar. E quando ele abrir, força de expressão, rasgar, ele vai abrir. E Jesus vai aparecer lá nas nuvens. Ele vai aparecer lá. Aí Paulo está dizendo aqui, ele está usando este termo para dar a ideia que Jesus, ele vai buscar a sua igreja. Ele vai aparecer. Aqui ele está dizendo que ele vai aparecer. Nós estamos falando de Jesus aparecendo lá em cima, no céu. Os termos grego como epaimos, no grego, diz que ele vai aparecer lá. Ele vai aparecer, ele não vai vir aqui, ele vai aparecer lá. Por isso a ideia é que ele vem nas nuvens e a igreja sobe ao seu encontro. Esse dia vai ser um dia ímpar. Não haverá outro dia como este dia. O dia da aparição do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus está na vida da igreja. O Espírito Santo está operando aqui. Quando Jesus aparecer lá em cima, como a Bíblia diz, ele vai aparecer nas nuvens. Primeiro os mortos irão ressuscitar. Depois nós, os vivos, seremos transformados. E quando Paulo diz que isso vai ser num abrir e fechar de olhos, vai ser tão rápido. A igreja sobe ao encontro do Senhor quando ele aparecer nas nuvens. Vejam bem, eu quero que a igreja leia ainda mais um texto comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesse texto, 2 e 8. Nós estamos falando aqui da saída da igreja daqui e o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Quando Paulo fala, 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 8, Paulo ele está dizendo assim: e então será revelado o iníquo. Quando você lê aí iníquo, está falando do homem do pecado. O iníquo é o anticristo, é o homem do pecado. Aí preste atenção. A igreja vai ser levada, tirada, vai ser arrebatada. Jesus vai aparecer nas nuvens
imediatamente. O arrebatamento significa, vai ser tirado com força, tirado com ímpeto, tirado rapidamente, é o rapto da igreja. Jesus apareceu nas nuvens, o Espírito Santo transformou a igreja e levou imediatamente para o céu. Depois disto, aí Paulo está dizendo, e então, vamos ler o versículo 7 antes, para a igreja entender, porque se eu pegar só o 8, talvez não vai entender. Vamos pegar o 7 antes, para os irmãos entenderem. Porque já, aí ele está falando nesse tempo, porque já o mistério da injustiça opera. O mistério é uma coisa, o que é um mistério? Mistério é uma coisa oculta. Não é oculta para a igreja que tem a revelação do Espírito Santo hoje. Para o mundo é oculto. O mundo não sabe das coisas de Deus e não sabe das coisas do Espírito. Mas o Espírito Santo que está na vida da igreja, ele sabe tudo das coisas de Deus e ele revela à igreja. Não revela ao mundo. Então diz, porque já o mistério da injustiça opera. Ele já está operando. Aí ele diz aqui, somente há um que agora resiste até que do meio seja o quê? Tirado. Quem é que resiste? Justamente o Espírito Santo que está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui nessa terra e ele está na vida da igreja. Mas eu quero dizer para os irmãos, é difícil até você falar porque você está transmitindo. Mas você deve que ouviu um videozinho aí de uma menininha falando alguns textos da Bíblia, distorcendo uma Bíblia que lançaram aí, que Jesus fala que Jesus é uma mulher, que fala da galinha, né? A interpretação maluca das pessoas. Viu? Aí, por que isso está acontecendo? Ali está escrito, aqui está escrito que é o mistério da iniquidade, do iníquo. Ele já opera, ele já está aí. Ele ainda não domina, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda está nessa terra. Mas quando essa igreja for tirada, ele vai ter livre acesso aqui e liberdade para operar, porque há um que o resiste, mas este vai sair daqui e vai deixar de operar da forma que ele está operando aqui hoje. Então ele diz aí, dizendo o seguinte, até que do meio seja tirado. Depois que ele for tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Nós lemos no Apocalipse que Jesus vai descer com uma espada. Não é uma espada de aço. A espada é a palavra da sua boca. E ele, com a sua palavra, ele vai destruir este iníquo. Aí diz aqui, descerá pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de quê? Da sua vinda. Agora eu quero que os irmãos entendam que até a esta citação, sempre a Bíblia está fazendo menção e falando que Jesus vai aparecer. Não é isso? Que ele vai aparecer. Mas quando se trata dele destruir o iníquo, ele não vai aparecer. Ele vai descer aqui, ele vem até aqui. Porque
ele, para desfazer o inimigo, com a espada, que é a palavra da sua boca, com o esplendor da sua presença, para ele aniquilar, ele vai vir até aqui. Aí ele vem aqui na terra. Aí o que se entende aqui? Viu? Quando nós observamos aqui, esse termo, dentro desse texto, parousia no grego, ela está dizendo, quer dizer, transmite a ideia, que Jesus agora ele não aparece, ele vem aqui na terra. Aí entende-se, biblicamente falando, em termos técnicos, a volta do Senhor, ela se dará em duas fases distintas. A primeira, ele aparece nas nuvens, a igreja sobe ao seu encontro. A segunda fase, da sua segunda vinda, ele não aparece nas nuvens, ele vem aqui na terra, porque ele tem algo a fazer aqui. E o que ele tem que fazer é desfazer do inimigo com o assopro da sua boca. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Para ele aniquilar, ele vem até aqui. Bom, eu estou explicando isso aqui para a igreja, assim, com bastante calma, para os irmãos acompanhar e entender o propósito de Deus e a revelação divina através das Sagradas Escrituras. O último termo, eu quero que você leia 1 Coríntios 1, versículo 7. Nós vamos ler alguns textos ainda. Primeiro aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7. Aqui diz o seguinte: quando Paulo está falando aos Coríntios, Paulo está falando para aquela igreja, porque a igreja de Corinto é uma igreja interessante quando nós estudamos a igreja de Corinto. Era uma igreja abençoada, de um lado, mas tinha um problema muito sério dentro da igreja de Corinto. Entendeu? Quem conhece as epístolas aí, a primeira e a segunda epístola, sabem disso. Mas Paulo fala aqui, no versículo de número 7, dizendo para aquela igreja, de maneira que imagina uma igreja que os dons espirituais estavam em evidência na vida dela. 9 dons. Os crentes naquela igreja eram agraciados, de maneira que nenhum dom vos falta. Agora ele diz assim, esperando o quê? O que ele estava esperando? A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestação ou a revelação do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele vai se manifestar, ele vai se revelar. É o sentido da palavra Apocalipse. O que é a palavra, a definição da palavra Apocalipse quer dizer? Revelação. O que até então ninguém entendia, o que até então ninguém conhecia, pelo poder de Deus, está sendo revelado, está sendo esclarecido. Então, justamente, Paulo ele está dizendo que para aquela igreja, eles esperavam a revelação ou manifestação do Senhor Jesus Cristo. É o que a igreja ainda precisa estar. É que os crentes precisam ter essa convicção, esta fé, esta comunhão e aguardar firmemente a manifestação do Senhor Jesus. Quantos aguardam a manifestação de Jesus? Abra sua Bíblia ainda, Apocalipse 1, versículo de número 7.
Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Quando nós lemos Apocalipse 1 e o versículo de número 7, na revelação divina, que justamente quando fala do Apocalipse, Apocalipse significa revelação. Dentro do Apocalipse, qual é a revelação divina? Aí ele diz aqui 1 e 7. Eis que vem como as nuvens, a manifestação dele. E todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Aqui vamos colocar assim um termo para a igreja entender. Aqui tem um segredinho ali. Viu? Que aí precisa de raciocinar para ter uma interpretação mais precisa do texto. Quando João, ele escreve o Apocalipse por ordem de Jesus, Jesus mandou João escrever. E aqui é a ordem de Jesus. E Jesus está ditando para João escrever. Aí ele manda escrever, eis que vem com as nuvens. Agora veja bem, aqui ele está dizendo, primeiro, todo olho verá. É a revelação de Jesus Cristo, quando ele estiver descendo, que ele vir com o assopro da sua boca para destruir o iníquo. Todo olho verá, todo mundo vai tomar conhecimento que Jesus está descendo do céu. É a última fase, a última fase da vinda dele aqui. Ele vem para destruir o anticristo e vem para reinar por 1000 anos aqui nesta terra. Depois que ele fala que todo olho verá, o que ele diz ali? Aí ele diz assim, até os mesmos que o traspassaram. Quem foi que traspassou as mãos, os pés de Jesus? Quem foi que enfiou a lança no lado de Jesus? Aí, veja bem, ele não está falando aqui, o texto, por causa disso, que é preciso pensar. Aqueles soldados romanos que crucificaram Jesus, pregaram ele lá na cruz, por ordem de Pilatos, aqueles soldados, quando chegou lá, enfiou a lança nele, eles já morreram. Eles já morreram. Mas como que a Bíblia diz que até os mesmos que o traspassaram, eles e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, dizendo sim, amém. Se eles já morreram, aí que precisa de raciocinar. Jesus está falando aqui da nação e não das pessoas, porque eles já morreram, mas os romanos ainda estão aí. Roma não está de pé? Não está de pé Roma? Aí manteve lá? Pois é, Roma ainda está de pé. E existe uma profecia bíblica que aquele sistema político antigo, de quando Jesus foi crucificado, ele irá ressurgir em Roma. Depois do arrebatamento desta igreja, é a profecia bíblica. Por isso você lê 10 dedos, 10 diademas, 10 cabeças, 10 montes,
Está entendendo? Apocalipse está dizendo isso. Então esse sistema vai ressurgir depois do arrebatamento da igreja e vai ressurgir aí. E eles irão ver Jesus descendo, todo olho verá. Aí faz menção, até os mesmos que o transpassaram. Eles não gostam de dizer que foi eles que crucificaram, e Jesus não. Eles não querem assumir a culpa, mas é verdade, não tem outro escada. Até mesmo eles verão e reconhecerão que aqueles que eles crucificaram era realmente Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer, para tirar os nossos pecados e nos salvar. Quando ele voltar, aí eles vão presenciar. Por causa disso que nós falamos que a volta do Senhor se dará em duas fases distintas. Vamos ver mais um pouquinho o que a palavra do Senhor nos diz. Eu não entendi. Que o crucificaram foi, os judeus entregou. Não. Os judeus julgou ele, segundo a lei deles. Os judeus julgou, mas quem crucificou foi Pilatos. A esposa de Pilatos teve um sonho e chamou ele e disse: não entra na questão desse justo. Deus falou para ela para despertar a consciência dela. Mas ele não deu ouvido. Viu? Ele era autoridade. E segundo, ele poderia livrá-lo da morte. Como poderia sentenciar e entregar. De uma maneira assim, discretamente, disse: eu entrego, vocês façam dele o que vocês quiserem. Então eles crucificaram. Aí é quando a palavra de Deus, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra irão ver. Quando eu observo aqui, eu quero que já findar com essa parte, que a palavra de Deus está dizendo aqui. Que vai acontecer? Como será? Jesus, ele desce, ele vem, e quando ele vem, alguma coisa vai acontecer de extraordinário. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19. Versículo 21. Vamos ler o versículo de número 11 e depois o 21, senão não dá para entender. Quando nós lemos o versículo de número 21, o bom seria ler, mas depois os irmãos lerem em casa. Mas vamos ler só o versículo 11, 21. Apocalipse 19, 11 e 21. O versículo 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. O que ele faz? Ele julga. Aí preste atenção. Ele julga e peleja. De que forma? Ele não faz injustiça. Ele age com justiça. Os irmãos se lembram que nós lemos que Paulo falando que ele, com o assopro da sua boca, ele vai destruir
o iníquo, com o esplendor da sua glória, ele vai aniquilar, justamente o que vai acontecer. Aí eu quero que você preste atenção. Jesus primeiro ele vai aparecer nas nuvens. A igreja sobe ao seu encontro. Quando a igreja sobe ao seu encontro, quando a igreja sai daqui, o iníquo aparece e ele domina aqui, por um período de 7 anos. Ao findar dos 7 anos, Jesus ele desce agora. Aí é a manifestação dele, a volta dele em glória. É a segunda fase da sua volta. Ele vem, agora ele não vem nas nuvens, ele vem aqui. E quando ele vem com a espada, que é a sua palavra, ele vai destruir. O iníquo é o anticristo. Ele vai destruir o anticristo. E ele vem, segundo Apocalipse 19, versículo de número 11, ele vem para fazer justiça. Se ler o versículo 12, você vai entender que diz assim: e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, poder e autoridade, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. 21. E os demais foram mortos. Aí eu quero que você analisa como eles foram mortos. Diz assim: com a espada. Esta espada é espiritual. Não é uma espada matéria, como eu já disse aqui. Entenda o que a palavra de Deus diz assim: esta espada saía da onde? Da onde que ela saía? Da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E aí o que vai acontecer? E todas as aves vão ser convidadas. Esta ceia não é a ceia para a igreja, para os salvos. Esta ceia vai ser a ceia do juízo divino, daqueles que irão aliar o iníquo, o anticristo. Deus vai fazer justiça, eles serão destruídos. Enquanto isto, a igreja, ela já subiu, estará lá no céu. E agora eu quero que você preste atenção no que você vai ouvir agora. Então entenda, a igreja é arrebatada, Jesus leva a igreja. Para onde a igreja vai? O que vai acontecer com a igreja? Enquanto a igreja, ela está lá no céu, algo estará acontecendo com a igreja. E agora, para você entender, eu quero que você abra a sua Bíblia lá, 1 Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. E o versículo de número 10. Ou melhor, desculpe, irmão, 2 Coríntios 5 e 10. 2 Coríntios 5 e 10. Qual é a revelação bíblica? O que é que Paulo fala? Paulo, ele está ensinando, e ele está falando de algo que vai acontecer no futuro com os salvos, com a igreja. Não vai acontecer com outro grupo, é com a igreja, com os salvos. E quando Paulo fala, ele está dizendo assim: porque todos devemos comparecer aonde? Ante o tribunal de quem? De Cristo.
para que cada um receba segundo o que tiver feito. Feito como? Feito como? Por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí você entenda, preste atenção para você entender. A igreja foi arrebatada. Para onde essa igreja será levada? Ela vai encontrar com Jesus nas nuvens, e lá nas nuvens, neste espaço, Jesus vai estabelecer o tribunal. Esse tribunal vai ser para julgar. Aí eu quero que você entenda bem, preste atenção. Esse julgamento não vai ser da sua pessoa como salvo. Não. O salvo não precisa de julgamento. Ele está sendo julgado agora. Você geme, você chora para manter fiel a Deus, para manter uma vida íntegra a Deus. Você paga um preço para ser fiel a Deus. A igreja já está sendo julgada. Nós somos julgados aqui. Ela já foi julgada em Cristo na cruz do Calvário, quando Ele morreu, pagou o preço por nós. E ainda nós estamos sendo julgados. No arrebatamento, quando Jesus aparecer, só vai subir salvos. Quem não é salvo não sobe. Então, esse julgamento, ele vai ser das obras do crente. Esse julgamento não vai ser para saber quem vai entrar no céu e quem não entra. Porque quem subiu, a salvação já está garantida. Entenderam? Entenderam? Mas por que então esse tribunal? Preste atenção o que está escrito ali. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba. Deus vai te recompensar pelo seu trabalho aqui que você faz. Pelo seu servir a Deus aqui, hoje, Deus vai te recompensar lá. Aí preste atenção. Esta recompensa vai ser para cada um, segundo o que tiver feito por meio do corpo. Você faz bem ou você faz mal. Tudo está escrito lá no céu. Deus, Ele não se impressiona, irmão. Viu? Com uma gravata bonita igual essa que eu ganhei de presente. Isso aqui não impressiona Deus, não. O que deixa Deus impressionado é o que está aqui dentro desse coração, a motivação. Ela é sincera, ela é para a glória de Deus. Aí Deus me conhece, Deus conhece. Por isso ele diz: eu sei as tuas obras. Essa motivação Deus conhece, e ela está guardada lá, hora após hora, minuto após minuto, de todo mundo, está registrado lá. Quando a igreja for arrebatada, aí ela vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Aí, irmãos, isso aqui é muito interessante, a igreja conhecer isso aqui. Porque nós trabalhamos e servimos a Deus. Então preste atenção. Todos os crentes em Cristo, irão passar pelo tribunal de Cristo. Serão julgadas as obras de cada um. Vamos ler aqui. Primeiro eu quero que você entenda Romanos 14, versículo de número 10. Vamos ler. Eu não estou com pressa, a hora está acabando, mas terça-feira nós vamos continuar. Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 10. Preste atenção, o que está escrito aí? Não cabe a nós julgar ninguém.
Oh, mas como tem crente que gosta de julgar os outros. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Deixa eu ler primeiro Romanos 14, 10. E depois eu vou fazer um comentário aqui, até um pouquinho fora, mas tem a ver com o assunto. Paulo recomenda, e ele nos ensina dizendo assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de quê? Pois todos havemos de aonde? Então é a Bíblia que está dizendo. Não compete a nós julgar ninguém. Todos nós, irmão, vamos comparecer lá diante do tribunal. Ninguém vai escapar de lá. Todos irão comparecer lá diante do tribunal de Cristo. Às vezes tem pessoas que julgam os outros, mas preste atenção, não compete ninguém julgar ninguém. O único que tem o direito de julgar é Jesus, porque ele morreu na cruz, deu a sua vida, ele ressuscitou, subiu à mão direita de Deus. Só ele conhece, só ele tem o poder de conhecer cada um. Às vezes nós julgamos os outros e não julgamos a nós mesmos. Então precisamos ter muito cuidado. Vamos ver mais um pouquinho. Vamos agora ler a leitura que nós fizemos. Na leitura, 1 Coríntios 3. Versículo de número 13. 1 Coríntios. Veja bem, o que Paulo está dizendo aqui? O que vai acontecer conosco, com a igreja, os salvos? Vai ser arrebatado lá no espaço, a igreja vai estar lá diante de Jesus, no seu tribunal. Aí lá, o que eu estou fazendo aqui agora, vai aparecer lá. As minhas orações, as ofertas que eu dou no culto, os dízimos que eu entrego na igreja, é obra. As visitas que eu faço, os jejuns que eu faço, os evangelismo que eu faço, as pessoas que eu ganho para Jesus. Mas também vai aparecer aquela hora que eu coço a cabeça assim, fico meio aborrecido, e falar assim: Deus tem misericórdia. Às vezes, essa hora também vai aparecer lá. Você não fica assim? Às vezes quando você está dirigindo, que a pessoa te dá uma fechada e você chama ele de abençoado, mas com raiva, também vai aparecer lá. Tudo, não é tudo que nós fazemos, por meio deste corpo, aí diz assim, bem ou mal, não é isso que nós lemos? Vai aparecer lá. Tudo isso, irmão, vai estar lá diante do tribunal. Você pensa, aquela palavra que você fala, que você chama o sujeito de abençoado, mas você chama com raiva, está registrado lá. Aí Jesus vai colocar lá, está aqui, ó, a lista das suas obras. Você fez isso aqui de bom. Você sabe as coisas boas que você faz. Aí você analisa uma coisa. Você é lavado pelo sangue de Jesus, não é? Quantos são lavados pelo sangue de Jesus? Você é templo do Espírito Santo. Quantos são templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você. Quantos aqui são filhos de Deus? Seu nome está escrito no livro da vida. Então você vai aparecer lá você vai aparecer como salvo. E como salvos, as suas obras, elas glorificam a Deus. Às vezes quando a gente prega, tem pessoas que não têm ideia. Às vezes
São coisas que a gente não fala, mas aprendi, que a gente precisa ensinar. Quando você chega lá diante do espelho, irmão, a irmã, e faz aquele penteado no seu cabelo, e diz, hoje eu vou para a igreja, mas eu vou caprichado. Você faz isso para a glória de Deus. Você não faz isso para chamar a atenção do mundo. Viu? Quando eu coloquei essa gravata bonita aqui, chama mesmo a atenção. Né? Eu vou bonito para a igreja hoje é terça-feira, eu vou usar essa gravata. Mas eu estou fazendo por vaidade pessoal? Não. Eu estou fazendo porque eu sou um servo de Deus, e para Deus eu tenho que fazer da melhor maneira. Eu preciso me apresentar bem para a glória e honra do meu Deus. Eu não estou fazendo isso para chamar a atenção de ninguém. Deus conhece o meu espírito. Tudo que eu faço para a glória do nome do Senhor. Eu estou glorificando o meu Deus na minha vida. Eu não faço por vaidade própria. Eu não faço para impressionar ninguém. Aí é a motivação do meu coração. Aí, irmão, quando você vem para a igreja, você vem apresentar diante do seu Deus um coração limpo, despido de qualquer sentimento de ira, de vaidade. Tudo que você faz na sua vida, por mais simples que seja, você está fazendo para a glória do seu Deus. Isso é chamado na Bíblia de boas obras. O que você faz está glorificando a Deus. Agora, aquilo que você faz que não glorifica a Deus, às vezes você faz para ser aplaudido. Aí tem pessoas que é estrela na obra de Deus. A glória que é para Deus, ele recebe ela. Entendeu? É má obra. Coisas que às vezes até atrapalham a fé dos outros. Se chegar lá, porque às vezes vai chegar até um ponto, um limite, que atrapalha a salvação. A pessoa nem sobe. Aí eu preciso até ter cuidado com isso, que dependendo da onde for, a pessoa nem sobe. Isso impede a pessoa subir. É sério que a palavra de Deus nos ensina. Mas quando estivermos lá, aí vai aparecer todas as nossas obras. Por isso Paulo está dizendo, a obra de cada um. O que vai acontecer? Se manifestará. A obra de cada um. Por causa disso, preste atenção. Esse período aqui entre o arrebatamento da igreja e o finalzinho, chamado Bodas do Cordeiro, vai ser 7 anos. Enquanto a igreja está lá no céu, o anticristo vai estar reinando aqui. Esse mundo vai passar por uma tribulação tremenda. Mas a igreja estará salva. Os crentes serão recompensados lá no tribunal de Cristo, na presença de Deus. Aí ele diz assim, na verdade, o dia a declarará. Aí, irmãos, tudo que nós fazemos. Por isso, irmão, olha, não trabalha para o pastor ver, não trabalha para os irmãos te ver, não trabalha para ser aplaudido na igreja, não trabalha para ser destaque na igreja, trabalhe para a honra e glória do nome do Senhor. Tenha essa consciência, porque o dia vai declarar. Ele conhece as intenções do coração, nós não conhecemos, mas ele conhece. Aí, veja bem, como vai ser? Aí vai estar lá em Miné. Talvez lá eu vou ter outro nome. Só Jesus que sabe. Apresenta aqui. As minhas obras vão aparecer lá. As boas e as ruins. Se as minhas obras, tudo que eu faço, é para a glória de Deus, como que elas vai ser testada e provada? Aí Paulo diz assim, porque pelo fogo será descoberto.
Aí preste atenção o que a Bíblia diz assim: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. É o fogo. Aí vai aparecer lá montões de obras. Muita gente faz tanta obra. Os fariseus então oravam nas esquinas, nas praças, levantavam as mãos, davam oferta, tocavam a trombeta para todo mundo ver. Recebia a glória aqui. Se um fariseu chegar lá no céu, irmão, vai chegar um trem carregado de obras. Mas o fogo vai consumir, não vai sobrar nada. Está entendendo? Porque a intenção, tudo que nós fazemos aqui, ela tem que glorificar o nome do Senhor. Vai refletir lá no céu. Você pensa que você está aqui na igreja, sentadinho, que é só isto? Não, a Bíblia está revelando para nós. O que nós fazemos aqui vai influenciar a nossa vida lá na presença de Deus. Aí está dizendo que o fogo provará qual seja a obra de cada um. É o fogo. Aí vai ter as obras. Jesus, então, vamos testar a sua obra. Vamos colocar fogo nela. Jesus vai dar o sopro. O fogo vai queimar. E aí, preste atenção, versículo 14. No versículo 14, Paulo está dizendo assim: se a obra é de alguém, se a obra que é alguém, nós estamos fazendo uma obra aqui, edificando como salvos, se a obra que alguém edificou nessa parte, resistir o fogo não consumir ela permanecer, o que vai acontecer? Esse receberá galardão. Por quê? O que você fez aqui, você fez para a glória de Deus. Você não fez por vaidade pessoal. Você trabalhou, glorificou a Deus com as suas obras, com seus feitos. A sua obra resistiu ao fogo. Aí Deus vai te recompensar. É o galardão que você vai receber pelo trabalho que você faz aqui na terra. Vamos ver o 15. Aí ele diz aqui: se a obra de alguém se queimar, bom, a pessoa trabalhou, né? Você sabe aquela pessoa que é o seguinte, ele limpou o chão da igreja. Ai, irmão, se o pastor não pegar o microfone e apresentar ele e dizer: irmão, o irmão limpou o chão da igreja, vamos uma salva de palmas para ele, irmão. Aí ele vai para casa triste, aborrecido e diz assim: eu não faço mais nada na igreja. Ninguém reconhece, o pastor não vê, ninguém fala nada, a gente trabalha e não é reconhecido, a gente trabalha, está aí, eu não faço mais nada na obra de Deus. Ele está recebendo, ele quer receber o seu galardão aqui, ele quer receber a glória dele aqui. Esse trabalho é para a glória dele, não é para a glória do nome do Senhor. Aí o que ele faz, ele espera a recompensa aqui. Quando chega lá, ele não trabalhou para a glória de Deus. Ele trabalhou para sentar aqui no púlpito. Ele trabalhou para ser visto, para ser elogiado, para ser aplaudido. Ele fez um trabalho esperando recompensa. Viu? Aí ele ficou reclamando. O irmão não reconhece, ninguém fala nada, ninguém vê nada. Ele não trabalha para a glória de Deus. Esse aqui é o problema. Quando chegar lá, a pessoa que trabalhou assim, o fogo vai queimar a sua obra. O que está escrito ali? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, prejuízo. Irmão, você precisa chegar lá no céu, mas você precisa receber um elogio de Deus lá. Lá no céu, você trabalha para a glória de Deus. Lá, você precisa receber o destaque. Não tem essas empresas que colocam lá assim: fulano de tal, destaque do mês. Não tem? Quando você chega lá, não tem? Fulano de tal, destaque do mês. Lá no céu, Deus vai te colocar lá. Fulano de tal, destaque. Em ganhar alma,
zelar da minha casa, em trabalhar, ele tem um elogio, ele recebe o galardão lá no céu, porque ele fez para a glória de Deus. Mas se ele não fez, ele vai chegar lá no céu, aí ele vai ficar de braço cruzado, sem graça lá no céu. Por quê? Ele não trabalhou aqui, valorizou a salvação. Ele recebeu graça de Deus, ele recebeu perdão, ele foi cheio do Espírito Santo, ele recebeu dons, ele foi cheio da graça, mas o que ele fez foi para a glória dele. Lá no céu ele vai ser o crente mais feio que tem lá. Expressão minha. Não é a Bíblia que diz, sou eu que estou dizendo. Viu? Ele vai ser aquele crente, mas que ele vai ter prejuízo, porque sofrerá detrimento. Mas o que acontece? Mas o tal será salvo. Mas como ele vai ser salvo? Todavia, pelo fogo. As obras dele vai ser queimada, não vai sobrar nada. Ele não tem galardão lá no céu, ele não tem destaque no céu, porque o que ele fez aqui, aí irmãos, isso é tribunal, é o julgamento das obras, por causa disso que não é a pessoa, mesmo as obras queimando, a pessoa vai ser salva, porque no arrebatamento da igreja só sobe salvo, mas no tribunal de Cristo vai ser o julgamento das obras. Você que diz assim, deixa eu quietinho aqui no banco, você dá um jeito de trabalhar para Jesus. Arruma alguma coisa para fazer na obra de Deus. Faça alguma coisa e glorifica a Deus com o seu trabalho, viu? Eu tenho certeza de todo jeito que você faz a obra de Deus. E lá no céu você vai receber recompensa. Deixa eu ler só mais um versículo, a hora já acabou. Eu tenho que terminar agora. Mas deixa eu só concluir aqui. Terça-feira eu vou continuar. Versículo de número 16, ele diz assim: não sabeis vós, nós estamos no, é o 15? Isso. O 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, irmão, Deus nos salvou através da obra redentora do seu Filho na cruz do Calvário. Deus nos perdoou. Você quer um privilégio desse, ser perdoado? Você tem tranquilidade, você levanta a mão na presença de Deus, você ora, você glorifica, você adora, você sente a presença de Deus, você sabe que você é perdoado, você sabe que Deus habita em você, você é templo de Deus, morada de Deus, o seu corpo é templo do Espírito Santo, isso é obra de Deus na nossa vida. Nossa vida é constantemente uma glorificação ao nome do Senhor. Aí tudo que nós fazemos é para a glória, está glorificando a Deus. Como salvo, como cristão, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Às vezes, esse mundo é traiçoeiro. O pecado, muitas das vezes, ele nos assalta, nos rouba essa comunhão e essa fidelidade a Deus. Mas nós não podemos desligar das coisas de Deus. Não podemos esquecer da revelação da palavra de Deus. Nós precisamos manter ligado, para que quando chegarmos lá no céu, chegarmos lá diante do tribunal de Cristo, você vai receber galardão. Você vai receber aquela palavra que aquele servo recebeu na parábola dos 10 talentos. Aquele que recebeu 5, o que ele fez? Granjeou outros 5. E Jesus olhou para ele e disse: servo fiel. Servo fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você já pensou você ouvir isso diante de milhões e milhões de pessoas? Você ser recompensado diante de Deus?
diante de miríades de anjos, você ouvir Jesus chamar o seu nome e te elogiar, e lembrar você das suas lutas, das suas lágrimas, das aflições que você suportou, das lutas que você passou, das batalhas que você enfrentou, mas é o dia da sua vitória, vai ser o dia de você ser recompensado por tudo que você fez, por sua fidelidade a Deus. Aí lá no céu, você vai ser recompensado diante do tribunal de Cristo. Meus irmãos, é a revelação da palavra de Deus. Nós vamos continuar terça-feira que vem, a hora não espera. Terça-feira nós vamos comentar mais um pouquinho. É a nossa vida, como vai ser a chegada da igreja lá no céu. Meus irmãos, eu quero